reunir com vocês, um ambiente muito gostoso. Pronto, Fred, está gravando. Até estava lembrar que só temos 4 membros, tá? De toda forma. Mas de qualquer forma, vamos avançando, porque quando os demais chegarem, então a gente já, né, alguns detalhes, algumas coisas a gente já considerou, né? Já são 3h15, eu não gostaria que a gente terminasse muito tarde, porque eu acho que cada um de vocês deve ter suas ocupações. Então, uma das coisas que nós estávamos falando é exatamente isso, o impacto de se ter obras de saneamento, não apenas a questão de que passa a ter saneamento, mas que pode valorizar os imóveis, pode criar uma nova dinâmica, tá certo? Econômica dentro daquela região, você poder andar com muito mais tranquilidade, permitir que você possa não apenas ter o saneamento, mas ter também as suas ruas, né, feitas sem estar cheia de coisas, detritos e outras coisas mais, e isso contribuir para aquela população. Então, eu queria dizer o seguinte, é que, no que concerne esse projeto, é um projeto fantástico, mas não é porque é fantástico que a gente vai dizer que tudo vai dar certo, né? Ele dará certo na medida em que, em cada etapa, nós tivermos todo o cuidado, as contribuições sejam contribuições realmente sérias, que contribuam para o avanço correto, e que a gente possa, então, atingir o alvo, que não é um alvo trivial, tá certo? Nós sabemos quanto o saneamento é uma coisa muito deficitária na nossa região, tá certo? E que nós temos que passar para, sei lá, um nível de 30%, isso não é trivial, mas eu diria o seguinte, no que concerne, eu deixaria apenas uma colocação para a consideração de vocês, é que aquela PPP, né, que envolvia o saneamento, etc., que começou antes, essa PPP ela teve alguns probleminhas, né? Então, eu acho que é preciso levar isto não apenas como uma questão técnica, mas também como uma questão de decisão, né? Que qualquer que seja a empresa que assuma essa parte, seria interessante não termos aqueles, né, senões que aconteceram com a BRK. Eu acho que essa foi a empresa, não é, Gustavo, que se iniciou a primeira PPP. Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar para vocês como primeiro aspecto de discussão. Eu acho que quem ganhou a PPP foi a Foz, depois a Foz foi vendida para a BRK, e aí houve uma passagem de bastão aí das controladoras dessa empresa que ganhou. Para a Foz Ambiental, se não me engano. A BRK, eu acho que é uma empresa canadense. De qualquer forma, Luciana, ficou um senão. Eu acho que para esse novo projeto, e esse projeto, ele não mexe nesse contrato, não é isso? São 12 municípios, né? São Lourenço da Mata, Recife, tem 12 municípios que está dentro da nossa alçada como microrregião, porém, não esse edital aí, essa proposta, ela não entra nesses 12 municípios. Na verdade, eu acho que são sim. 15 municípios, só fazendo adendo, são 15. 15, são né? todos da região metropolitana, mais Goiânia, inclusos. Pronto. Okay. É isso aí. Então, eu acho pertinente, Luciana, essa colocação para a gente deixar claro que é preciso tomar cuidado para que não passe por aquela situação que se passou anteriormente. Inclusive, se eu não me engano, Luiz Gustavo, isso quase foi levado a se fazer um rompimento de contrato. Foi, verdade. Tá. Então, eu acho que isso é um alerta que a gente deve deixar da nossa parte para aqueles que receberão as nossas considerações para ir adiante com elas.
Eu acredito que, eu digo isso que eu já participei de algumas licitações, não é meu foco trabalhar com ente público, meu foco é basicamente empresa privada, mas eu já participei de licitação com a Petrobras, por exemplo, lá em 2014, e aí existem cláusulas justamente sobre essa situação de você. E também existe a cláusula de tipo, quando o seu preço ele é inexequível. Aí tem algumas condições, assim, que, pelo menos do meu ponto de vista, diante de uma pessoa que já participou desses processos, é que existe tanto um sobrepreço quanto um preço baixo demais. Tem que estar dentro de uma faixa que toda a administração entende que é razoável aquele valor. Além disso, tem questão de tradição, tem outros critérios, acervo técnico, que você tem que sair juntando para garantir que você consegue executar aquilo que você está dizendo que você tá dizendo que vai fazer. Então, isso. Aí, assim, tem algumas, não é assim, qualquer um. Tenho por trás de mim uma bagagem financeira, técnica, de corpo físico, estrutura física capaz de atender aquele serviço. Aí, assim, se esse tipo de situação vai ser, né, que eu já vi acontecendo, sabe, empresas que não têm capacidade nenhuma ganhar licitação, que eu boto a mão na cabeça e digo, meu Deus do céu, isso não é inexequível, não. Mas, assim, acontece, sabe? Mas eu acredito, pela grandiosidade desse projeto, eu acredito que os órgãos públicos de controle devem dar um pente fino, assim como deveria dar para essas licitações que eu participo, que às vezes aquilo que deveria acontecer não acontece, como tu estás dizendo. E tu iniciou falando isso. Deveria existir, mas na prática você vê que passa pano para algumas situações. Mas né, não vai, é um edital que 19 milhões, né, 16 bilhões, não é qualquer empresa que vai chegar e vai dizer assim, eu vou fazer isso. Tem que ter por trás dela uma bagagem gigante capaz de atender esse volume virtuoso de investimento inicial. Eu vou, então, sugerir o seguinte, se todos concordarem, que esse tópico, com relação a PPP na região metropolitana, seja alvo de consideração por parte daqueles que darão prosseguimento, tomando, inclusive, como base, tá certo? Os senões, vamos assim dizer. As lições aprendidas pela PPP, pela realizada PPP nos 15 municípios já existentes em Pernambuco. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto importante. Professor Jaime, gostaria de ouvi-lo com a sua experiência. Professor Jaime, você está com o microfone mutado. O microfone está desligado. Ok, certo, ótimo. Né? Bom, então, nessa reunião de hoje, professor Frederico, a gente já teria que dar uma resposta em relação ao plano regional, ao projeto de concessão e ao contrato de gerenciamento, tudo isso hoje? Porque, repare, eu recebi aqui, porque é muito bom ser presidente, mas a gente carrega algumas responsabilidades. Algumas coisas. Eu tenho até o dia, no máximo, dia 30, eu me comprometi até o dia 26, por aí, de entregar a nossa colocação. Repare, eu não acredito que a gente vai conseguir, pelo volume de material e o tempo que nós temos, atingir a todas as metas, mas eu diria que aspectos assim, bem como esse que nós estamos discutindo, devam ser salientados para que os outros comitês estejam alerta e que se tenha registrado em cartório que nós chamamos a atenção para essas coisas, tá certo? Porque realmente, como a gente viu, são 1.012 contribuições, tá certo?
é uma pilha razoável de coisas para a gente analisar. Então, eu acho que grandes condensados vão ser necessários para que a gente torne factível e até mesmo utilizável, né? E se a gente for botar uma lista ainda maior de colocações, etc., etc., eu não sei se isso realmente vai produzir algum efeito. Agora, chamar atenção para um fato desse, como a Luciana colocou, eu estou colocando, etc., eu acho fundamental, e eu gostaria de ficar registrada a sua opinião com relação a esse aspecto. Tá. Uma das coisas que eu pensei, ainda é uma informação assim parcial, mas imagine assim, digamos que a gente tem um ano de seca, e realmente a Compesa ela não tem capacidade de fornecer toda a água que seria necessária, né, para abastecer a população, né? E aí essa empresa contratada vai dizer, eu tive prejuízo porque eu precisava que chegasse água para eu distribuir, então não chegou água, eu não consigo distribuir, eu tive prejuízo, então a Compesa tem que me ressarcir desse prejuízo, né? Então aí a Compesa já teria, então, além da dificuldade que não teve água, teria que pagar a empresa da distribuição, porque, né, tá. Aí eu queria entender onde é que está escrito isso, né? Tá? Isso é uma coisa importante para a gente pensar, né? Repare, uma coisa importante, você é danado, viu? Já foi em cima aqui de um outro tópico. Nós estamos discutindo o primeiro tópico, que é o seguinte: nós recebemos aqui alguns senões que vieram do passado e nós estamos alertando para que isso seja colocado e que seja verificado e que não passe em branco. O que você está colocando está na minha lista aqui, que significa um indicador de intermitência. Ou seja, é claro que se a Compesa é o produtor da água que vai ser distribuído por uma empresa que está competindo, você está tocando num ponto seríssimo, porque se não tiver água, nós vamos ter que pagar juros, correções monetárias, multas, etc., tá certo? O xingamento, porque, evidentemente, a gente não bota dinheiro no volume que tem que colocar para não ter retorno, para ter prejuízo. Então, eu quero registrar essa colocação do professor Jaime como mais um ponto, tá certo? Que vai pertencer ao nosso relatório, de que é preciso que fique muito bem assentado com relação a essa questão de que a Compesa possa cumprir a sua parte de distribuição. Eu diria para vocês que a Compesa hoje produz algo em torno de 75 milhões de metros cúbicos, e eu fico espantado quando eu sei que 28 desses 75 é que são utilizáveis. O que significa que o nível de perda Gigante. é gigantesco, não é só 40 e alguma coisa, pode ser que passe disso, tá certo? E nisso nós temos não só a questão das perdas, mas também nós temos as questões de roubo da água. E eu vou dizer roubo assim com todo o respeito, porque eu soube de um hotel lá em São Francisco, ali, que, caramba, ele estava utilizando o equivalente a 4.000 casas. Água para 4.000 casas. O cara tinha piscina, tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê, e isso, inclusive, deu polícia na coisa. Então, eu acho que é outro ponto importante, que essa questão que já vem acontecendo, que é a intermitência que nós sofremos com relação à água, fique marcado e registrado de que é preciso que a Compesa esteja ciente, consciente, tá certo? Isso colocado dentro do projeto, dentro das negociações, com relação a que produzimos 75 milhões e estamos utilizando 28, tá certo? Então... Ô, minha gente, eu tinha entendido que a parte da produção de água, ela não seria... não seria alvo desse processo. Seria só a distribuição, não estaria o armazenamento. Não, mas o problema não é esse, Luciano. O problema é o seguinte: a distribuição será da concessionária, mas a Compesa se responsabiliza a entregar. Porque se não houver água para entregar, é o que disse o professor Jaime, investe, mas não tem água para distribuir, então ele não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro, vai ter prejuízo, porque não tem ressarcimento sobre o capital investido. Não é isso, professor?
Sim, isso mesmo. Ele vai querer acionar a Compesa que no caso vai ser os consumidores é que vão ter que pagar vão ficar com menos água e vão ter que pagar ainda essa empresa, né? Então tem que ficar isso muito bem pensado e planejado, né? Para não acontecer esse problema. Então, eu acho que isso é outro ponto, viu, Luciana, que nós deveríamos, a Tássia está nos ouvindo, sei que ela não pode falar com a gente, provavelmente, mas seria um ponto importante que nós deixássemos salientado esta preocupação no cumprimento da entrega da água para o distribuidor, a fim de que a Compesa, que é a nossa empresa, ela é uma empresa pernambucana, é uma empresa que não é particular, tá certo? Ela não seja penalizada por não conseguir entregar água, embora produza 75 milhões de metros cúbicos, mas há fatores como perda, há fatores como roubo de água, eu estou falando com clareza sobre isso, não querendo ofender ninguém, ou seja, apropriação, vamos dizer assim, apropriação indébita. Gostou, professor Jaime? Tá, ok, tá certo, isso mesmo. Da água, que é um bem de fundamental importância e tema desse projeto, tá certo? Tão importante que nós estamos discutindo para, como eu disse, nós somos a voz do povo e vamos transmitir para os próximos comitês, o técnico e o executivo, as nossas preocupações para que sejam consideradas e tomadas medidas cabíveis. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre isso? Sim, Tássia, professora Tássia pode falar algumas coisas, né? O que Tássia anotou aí? Eu não sei, ela tá no lugar que talvez não consiga falar. Não tenha... Mas ela mandou, e eu vou passar para vocês. Ela está escrevendo no chat, se vocês derem uma olhadinha. Ela já escreveu. Colocou aqui... Logo no começo, doutor Frederico, vi que o texto que eu te enviei ficou truncado em alguns pontos, eu cansasse a hora, mas acho que de forma geral dá para entender. Depois ela confirmou que estava ouvindo, colocou também, mas acho que podemos fazer recomendações ao comitê técnico. Eu dei uma olhada apenas no plano e digo que poderia ter me aprofundado mais um pouco. Ela, bom ponto, professor Jaime, também pontuei sobre isso no documento que enviou para o professor Frederico. Os cenários de mudança climática, considerando estiagens prolongadas, devem ser consideradas no plano. O plano apresenta apenas 2 ou 3 páginas sobre isso de forma rasa. A equação de intermitência de abastecimento de água considera a infraligada e não a água que chega de fato. Então, com isso, Gustavo, eu vou passar, ou você pode passar, por favor, por gentileza, para todo mundo do comitê, aquilo que ela já escreveu. Eu lamento profundamente, eu disse a nossa querida professora que lamento ela não estar podendo falar para trazer as suas contribuições. Mas o que ela já escreveu, eu passo adiante, lembrando que essa nossa reunião não quer dizer que depois a gente não possa, através dos nossos apps, acrescentar outras sugestões, outras contribuições que sejam incorporadas ao que nós vamos escrever e que estará sendo passado, né, por todos que são membros do comitê para ajustes, correções e adicionamentos que se façam necessários, tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar é a minha preocupação com o material humano que nós vamos ter aí na Compesa, certo? A Compesa, eu tenho um certo vínculo, assim, sentimental com a Compesa, foi a única empresa na minha vida em que eu fui estagiário. E fui estagiário fazendo concurso. Passei e fui estagiário e trabalhei na Rua da Aurora, e tá certo? Subi os morros ali para fazer medida de distribuição, de colocação de tubulação de cana e etc. Então, eu sei que a Compesa tem uma gama de profissionais de muita qualidade, muitos anos de experiência, porque não é só o sujeito ter um diploma, mas é também estar na ativa, participando do dia a dia, dos problemas, isso cria todo um insight fundamental. Então, eu acho que com essas coisas que vão acontecer, claro que essas pessoas poderão ser redistribuídas em outras empresas, em outros setores,
mas eu não desprezaria o capital humano que existe hoje na Compesa. E insisto com relação a isso e peço à Luciana, peço ao professor Jaime, que não se abstenham de fazer um comentário a respeito, por favor. Em relação ao capital humano que vai estar executando as obras, eu acredito que, assim, vai ter muita importação de mão de obra. Não vai ser só talento pernambucano que vai estar lá à frente dessas obras. Eu acredito que vai impulsionar bastante o mercado de engenharia de Pernambuco, trazendo e sendo atrativo para pessoas do Brasil inteiro, né? Em especial porque a maior parte dessas obras elas não vão acontecer na região metropolitana de Recife, então vai ser uma atratividade significativa para a interiorização dessa mão de obra que geralmente é escassa, né? Você tem mais mão de obra qualificada nos centros urbanos. E veremos aí um grande investimento de todo tipo, né? Tanto de tecnologia, porque executar essas obras com acesso à tecnologia vai facilitar a velocidade da execução, e com técnicas mais sofisticadas. Então, eu lido hoje executo obras, eu participo, vejo as coisas acontecendo. Então, eu acredito que vai vir muita gente de fora, do ponto de vista de recursos humanos, né, para executar mesmo essa obra. É só uma opinião minha, que hoje, simples, quando tem uma obra numa fábrica, Ambev, Heineken, Ingredion, qualquer fábrica dessa que você vê, o povo, não é o povo falando do nosso jeito, né? Você vê gente de São Paulo, gente do Paraná, Rio Grande do Sul, que tem muita gente especialista nessa área, são muito fortes em tecnologia na parte de tratamento de esgoto. E eu acredito que vai Pernambuco, iniciando essa corrida rumo à universalização de água e de esgoto, vai ser um endereço de muita gente do Brasil, e talvez até do mundo, né? Trazer talentos que estavam fora para o Brasil, porque vai ter aumento salarial, vai ter uma disputa por esses profissionais bem qualificados. Essa é a minha visão, mas eu acredito que vai vir mais gente de fora do que... Ou então realmente empresas que não está no meu radar, que vai estar surgindo. Essa é a minha visão. Professor Jaime. Tá. Bom, quando separa em duas atividades, né, então, assim, a parte de produção, então, realmente tem que ter técnicos, engenheiros, né, e gestores, né, que sejam experientes, competentes, né, sabem fazer lá todos aqueles cálculos e as previsões e os planejamentos, e eu acho que isso a Compesa vai manter o quadro dela e talvez até amplie em algumas coisas. Quando chega na parte da distribuição, o DC é um trabalho mais rotineiro, né? Então você vai numa rua, noutra rua, né? É um trabalho assim, mais rotineiro, né? E sem dúvida que essa empresa vai querer enxugar a máquina. É o que as empresas sempre fazem, né? Então ela vai dizer, não, é um trabalho rotineiro, então vou ter que enxugar aqui para reduzir a quantidade de pessoal, ou então aproveitar esse pessoal, mas que eles melhorem muito a produtividade, né? Tá? Então, eu diria assim que o pessoal, digamos assim, técnico de engenheiros e nível técnico, né? O que tem também arquitetos e engenheiro químico e biólogos que trabalham na questão do tratamento, né? Então, que a gente coloque realmente, então, eles devem ser mantidos, preservados e devem ser incentivados a continuar melhorando, né? Se aprimorando, né? Com certeza é isso, né? Tá? Agora, essa parte comercial da distribuição, né? E aí, eu não sei se a gente pode colocar alguma condição que a empresa tem que permanecer com todo mundo aí, porque aí ele fazia, não, mas é um trabalho mais rotineiro, essa parte comercial de distribuição, né? Pronto, então, em resumo, eu diria assim, eu acho que a gente deve reforçar muito que o pessoal
técnico de tratamento de água, químicos, biólogos, engenheiros hidráulicos, hidrólogos, né, com certeza, né, tanto nível técnico como nível superior devem ser mantidos e valorizados, né? Tá? Agora, da parte comercial, que eu acho que é mais rotineira, mais burocrática, eu não sei se a gente poderia colocar isso, não. Eu gostaria de fazer um comentário para a avaliação de vocês. Eu entendo que a parte de distribuição, embora seja muito rotineira, mas ela vai não só por ter água, distribuição de água, mas também a parte de esgoto, que tem que crescer e crescer bastante. Né? Claro que vai precisar de gente. Gente de engenharia, de implantação do sistema, de manutenção do sistema, porque isso, né? É uma distribuição muito mais ampla, você não tem grandes volumes localizados, mas você pode ter uma distribuição que faz com que, às vezes, por falta de chegada da água no final, lá o cara fica 1 semana, 2 semanas, 3 meses sem receber água. É a informação que eu tenho, o que é uma coisa absurda. Então, quando eu levantei esse ponto dos recursos humanos da Compesa, eu estou dizendo que as pessoas que, evidentemente, têm o mérito, têm a capacitação, etc., e muito poderiam ajudar todos aqueles que virão de fora, porque esses que vêm de fora não têm a vivência na nossa região com relação os nossos pântanos, as nossas marés, com relação à estrutura na qual nós estamos imersos. É preciso ver que Recife é uma cidade chamada Veneza. Deve ser Veneza porque tem água, dá com pau para tudo que é canto, tá certo? Então, eu acho que essa experiência deve ser considerada por aqueles que vão fazer isto acontecer, sem que haja, por exemplo, a preocupação única e exclusiva de trazer gente que seja do conhecimento dessas empresas, seja por questões de confiança disso, daquilo ou daquilo outro. Então, eu acho, e é isso que eu estou colocando para vocês, que não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista das implantações, manutenções, etc., etc., aquele pessoal que nós pudermos aproveitar, nós não deveremos desperdiçar. É isso o ponto. Também, eu concordo. E eu acredito que mão de obra qualificada, ela não se perde. Não se perde. Nesse ramo, ela é disputada a tapa. Nesse ramo, ela é disputada a tapa. Eu digo isso que eu contrato mão de obra, vira e mexe, o BRK vem pegar um, disse, rapaz, acabei de formar um menino, estava tão direitinho. Aí paga o dobro que você, então vai na paz. Você vê, eu aprendi a fazer cuscuz, viu, Luciano? Eu aprendi a fazer cuscuz, a minha esposa não me larga, porque o dia do cuscuz é meu. Então, eu ganhei. Então, assim, eu fico feliz, assim, que vários profissionais meus saem daqui, entre estagiário, forma operador, aí o BRK vai lá e me rouba, e está aí até hoje. Então, assim, não lhe falta mercado, assim, não... O que falta muitas vezes, você precisa de gente com essa aptidão para tratar esgoto, por exemplo, e você realmente não encontra. Tratar água todo mundo quer, mas tratar esgoto é super difícil. Então, é uma preocupação, assim, que é genuína, talvez para quem está no outro, que não é empregador, mas se você fosse empregador, você saberia que esses caras, eles escolhem onde eles vão trabalhar. É algo, assim, extremamente... e quando é bom, né? Quando é um cara problemático de lidar com a equipe e tal, aí realmente talvez sobre. Mas quem sabe o que faz é difícil. É indispensável, né? É bem difícil. Assim, o que eu poderia considerar nessa reunião hoje é por conta dessa escassez hídrica que existe no nosso semiárido, e boa parte da nossa metrorregião ela está enquadrada no semiárido, é considerar possibilidades de reuso de água. Provavelmente quem vai estar administrando isso vai ver que está com ouro na mão, né? Porque essa água tratada, ela vai ter diversas finalidades que pode ser tipo fertirrigação, outras atividades complementares, né, ao tratamento. São Paulo já faz isso, né? O reuso de água em São Paulo, eu diria que a Sabesp
nos é um bom exemplo da utilização dessa água, que, aliás, uma coisa que eu não consegui usar em casa é que a máquina lava-roupa tem reuso de água. Eu nunca consegui usar, viu, Jaime? Não sei como é que Sim, está sim. a história, mas tem reuso de água, e isso, Luciana, que você está levantando, é um ponto importante. Eu diria que é um avanço. É estratégico para quem for, tipo, vamos supor, a Luciana está à frente desse negócio. Eu iria ver a água tratada como um potencial de receita. Perfeito. Talvez não nessa região que a gente está, porque sobra água, digamos assim, tem muito rio, chove muito, não sei o quê. Mas se você for para uma área é um potencial, é uma vantagem estratégica nessa poder reusar essa água para finalidades agrícolas, que é o forte do nosso sertão, né? Ao invés de simplesmente... Eu diria que mesmo na capital, Luciano, você tem absoluta razão, porque nós temos uma região em que o grosso da população está concentrada numa região, tá certo? E cuja demanda por água não seja apenas para beber, para lavar roupa, etc., mas para outras coisas, em que essa sua sugestão de reaproveitamento de água é perfeitamente cabível, já é utilizada em outros lugares, e que serviria, inclusive, como mais de um produto a ser colocado à distribuição da população, inclusive com geração de recursos. Eu gostaria de pontuar essa sua colocação para que a gente considere isso no nosso relatório, tá certo? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação ao seguinte: eu fiquei muito preocupado com essa questão de que isso vai gerar dinheiro, certo? Eu, por exemplo, que sou duro, eu tenho essa preocupação sempre com o dinheiro, mas nós temos, por exemplo, algo que deve seguir aí as questões das regulamentações, das regulações que a gente tem que ter. Algumas a gente pode ter algum controle, outras não tem controle nenhum, bem, da verdade é essa. Mas, por exemplo, eu ficaria preocupado, porque, como você disse, Luciana, isso vai trazer um impacto econômico, uma subida de produção, maiores vendas, mais recursos. E há todo, dentro do processo que está sendo estabelecido, há toda uma ligação entre o governo do Estado e as prefeituras, né, os municípios, e, inclusive, os municípios recebendo recursos deste projeto que vai gerar, né, dinheiro. Então, eu gostaria de que nós passássemos adiante para os nossos pósteres que vão cuidar das questões técnicas e das questões executivas, que a gente não deixasse à solta o uso desses recursos pelos municípios, porque está um pouco dentro daquilo que você está colocando, quer dizer, não apenas o município de Recife, mas nós temos municípios aí para dentro, tá certo? Que muito ajudaria que esses recursos pudessem ser canalizados, de fato, para o seu objetivo fim, que é exatamente a questão de água e de esgoto. E a gente sabe que município, eu vou dizer assim, são muito indisciplinados, né? Os nossos prefeitos e tal, vereadores são muito disciplinados. Então, eu acho que vale a pena a gente deixar um lembrete de preocupação para que as outorgas sejam devidamente utilizadas para benefício exatamente da população. Repare, nós estamos aqui não como técnicos, não como indivíduos que decidem, mas estamos aqui como representantes do povo. Estamos aqui como aqueles que têm conhecimento para analisar essas questões e levar essas preocupações daquele que é usuário da água, daquele que vai se servir da água. Então, essa é a nossa posição aqui. Então, professor Jaime, eu gostaria de deixar essa preocupação para ser salientada, para ser colocada para aqueles que vão discutir essa questão dos recursos que serão utilizados, tá certo? Pelas prefeituras que, de fato, não é? A gente sabe que prefeitura, coitado, vive sempre com a coisinha na mão, e aí essa preocupação. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito. Não ficou claro para mim, Frederico, como é que é a opinião que você gostaria de ouvir? Repare, nós vamos ter outorga, né? Sim.
Então, significa o seguinte: vamos ter dinheiro que vai para o Estado, que vai para os municípios. Dinheiro de um processo que nós estamos emitindo as nossas opiniões a respeito, quer fazer com que o nosso Estado cresça e muito, tanto na produção de água, de atendimento da água, como também de esgoto, né? Com todos aqueles detalhes que nós já discutimos a respeito, da relevância, dos impactos econômicos, do avanço social, da saúde, etc., etc. Mas, às vezes, esses recursos que vêm para os municípios, nem sempre eles são devidamente utilizados para que a população se beneficie deles. Sim, Então, eu acho que nós, enquanto povo, que aqui somos povão, tá então, certo? pô, sim, tá certo. E nós, como povão aqui, a gente esteja preocupado em que esses recursos tenham essa disciplina de ser utilizado, tá certo, naquilo que vai produzir o avanço dos benefícios que nós estamos incrementando no nosso Estado. Tá. É uma pergunta difícil, porque assim, porque existe a cobrança pelo uso da água, que já tem uma legislação, embora em Pernambuco ela não está sendo aplicada ainda. Mas imagine assim, aí a Compesa, na hora que ela vai barrar um rio para poder usar essa água do rio para abastecimento, então, pela legislação que já tem de cobrança pelo uso da água, né, então aí a Compesa ela deveria pagar ao gestor de recursos hídricos do Estado, né, pelo uso dessa água, né? E aí depois essa água depois ela repassaria para a empresa que vai fazer a distribuição, né? Tá? Pronto. Mas isso aí entraria no âmbito, né, da cobrança pelo uso da água. Como o irrigante também, algum irrigante que vai usar essa água, ele pagaria. Então o irrigante está tranquilo. Mas no caso da Compesa, também se fala isso. A Compesa, ela é um usuário dessa água, né? E ela deveria então ressarcir o gestor de recursos hídricos, né, pela água que ela está tirando, né? Tá? Bom, e aí assim, aí quem vai depois usar esse recurso é o gestor de recursos hídricos e não a Compesa e não essa empresa da distribuição, né? Perfeito, perfeito. É o Estado que vai ter acesso a recursos, como também os municípios vão ter acesso a recursos. Então, nós já estamos lá adiante do processo. A água já foi pega, foi paga, foi entregue, foi distribuída, gerou recurso. Tem retorno? Então, eu acho que a preocupação dos municípios, porque por que nós fazemos um esforço tão grande com relação à água e relação ao saneamento? Antigamente, o senhor é muito jovem, não tem a minha idade, mas antigamente se dizia que ninguém investia em saneamento porque era cavar buraco e a obra ficava escondida, tá certo? Luciana era muito jovem na época, ainda nem estava ainda por dentro disso, mas o fato é que se fazia esse comentário e, de fato, sempre houve, vamos assim dizer, um certo descaso, uma certa desconsideração de aplicação de recursos no sistema que beneficia a população dentro do município, tanto da água pura quanto também do esgotamento sanitário, para que não haja problema de doenças, etc. Então, eu acho que nós não podemos impor, mas nós podemos, pelo menos, expressar a nossa preocupação, que dentro do processo que se estabelece, que se vai estabelecer com esse projeto, nós, povão, estamos preocupados que haja, por parte dos órgãos, tanto de Estado quanto de município, a preocupação no reinvestimento do capital no benefício, para que isso não só seja implantado, mas que continue e melhore. Deixa eu talvez tentar a gente colocar isso de um jeito que a gente consiga incluir nessa frase os comitês de bacias hidrográficas. Porque os comitês, eles são responsáveis pela manutenção daquele serviço ambiental que as bacias hidrográficas oferecem à comunidade. E aí eu acho que enquadra bem nessa tua observação, Frederico. A cada alteração ou aumento de consumo, de demanda dessa água, dessas bacias hidrográficas, que essas mudanças de vazão sejam sinalizadas aos respectivos comitês de bacias hidrográficas daquela região, porque a população que faz parte
desses comitês, geralmente tem a parte que é pessoas que moram na região, que consomem, que pescam, tem aqueles usos preponderantes que a legislação fala, e tem também os que consomem aquela água para finalidade agrícola, industrial, por exemplo, lá na Mata Norte, aquela região lá da Ambev, que tem muito poço, tem muito consumo daquela água lá da bacia hidrográfica de Goiânia, existe bastante consumo de água, e aí as indústrias de cerveja, por exemplo, fazem parte desse comitê. Esse é só um exemplo, que de repente haja isso para comitês no interior. Entende? Entendo. Aí, Olha, eu vou pedir a você, então, um grande favor. Como nós já dissemos, nós vamos, após essa nossa reunião, juntar, aqui eu tenho alguns pontos já anotados, mas se tiver alguma sugestão, algum detalhe a mais, como você está fazendo agora, você coloque uma sentença sobre isso para a gente juntar todo esse material e trabalharmos no sentido de chegarmos lá para o dia 24, 25, com uma coisa escrita. Exatamente, e com aquela consistência, tá certo, de um grupo que trabalhou junto, trocou ideias, discutiu, etc. Tá certo? Tá bem. Eu gostaria de colocar mais um ponto aqui que eu considero importante para a nossa discussão. Isso tem a ver, talvez, um pouco com aquilo que nós já discutimos. Quer dizer, nós discutimos até agora essa questão do aperfeiçoamento da PPP na região metropolitana, né? Haja visto que já aconteceu, né? Isso simplesmente vem como fruto de um aprendizado que nós tivemos e que vai gerar os benefícios da gente ser mais cuidadoso com certos detalhes. Isso vai ser uma colocação que nós vamos fazer para os próximos comitês. A outra coisa foi a gente estar atento a essa questão da intermitência, né, que nós poderemos ter no serviço de água por conta dessa relação entre o fornecedor, que é a Compesa, e o distribuidor, que é a concessionária que vai assumir. Nós já falamos aqui nessa questão da nossa preocupação com os recursos humanos, que a gente não os descarte, mas a gente possa utilizar o máximo possível a experiência que ele tem na nossa região, etc. E também falamos dessa questão da outorga, quer dizer, que aqueles que vão receber benefícios, recursos por conta desse projeto, não se esqueçam de investir esses recursos na continuidade e aperfeiçoamento dos benefícios. Agora, eu gostaria, nós já estamos aqui às 4h, e eu estou feliz porque nós estamos cobrindo pelo menos uma gama de assuntos e de discussões que nós tivemos aqui, sem fugir muito do horário, mas uma questão que eu queria colocar, e aí eu não sei qual dos dois eu escolho, não sei se tem mais alguém, mas a questão da regulação, tá certo? Estou vendo aqui que Raimundo Paulo está participando, eu acho que Tiago entrou, não sei se ainda está, se tiverem, por favor, comuniquem-se com a gente, que a gente está ouvindo. Fred, só para fazer um adendo, o Tiago, ele é do TCE, tá? Todas as reuniões da micro-região, eu comunico ao TCE e o Tiago é uma pessoa do TCE, tá? Eita, eu me esqueci, perdão, sabe o que é isso? Velhice, mas paciência. Então, o negócio é o seguinte, eu gostaria de considerar com muito critério as regulações que vão acontecer nesses contratos, tá certo? Nós não temos conhecimento jurídico, tá certo? Nós temos conhecimento, claro, como administradores, como empresários, como professores, etc., tá certo? Mas eu acho que essa preocupação com a regulação do que vai acontecer dentro desse projeto, de uma qualidade tão alta e de uma necessidade tão grande que nós temos, que é água e saneamento. Então, eu coloco para vocês, nós discutimos essa questão da regulação. Vocês viram que lá no projeto, tá certo? Eu quero relembrar que foram 1.012 contribuições, tá certo? Só quem conseguiu ler aqui, viu, Jaime, foi Luciana que leu 1.015.
Eu não consegui, não. Somos todos aquém, né? Aquém da capacidade do Luciano. O fato é o seguinte, Não mesmo. a regulação, eu acho uma coisa muito importante. Quer dizer, o que é a regulação? A regulação é a regra de ouro que estabelece as relações entre o fornecedor, o distribuidor e o usuário. Nós somos o usuário. Então, essa preocupação com essa regulação, eu acho que ela precisa ser passada para aqueles que vão dar continuidade ao que nós estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria de ouvir vocês com relação a isso. Como regulação, eu diria até assim que, na verdade, a gente tem o gestor de recursos hídricos do governo do Estado, né, ele é, digamos assim, um ator nesse processo. A Compesa, ela é um outro ator já distinto. A Compesa, pelo que eu entendo, ela tem um CNPJ próprio, né? Então a Compesa ela é um usuário dessa água, né? Ela está no meio do caminho aí. Mas então o órgão gestor seria o primeiro ator, aí a Compesa é o segundo ator. A distribuição vai ser uma outra empresa, é um outro ator, e as pessoas que vão receber essa água nas suas casas, tudo, seria o quarto. Então, eu concordo com você, a regulação, lembrando que a regulação deveria ver os direitos e deveres, né, desses 4 atores sociais que participam aí desse processo, né? Luciano? Em relação à ARP, né, a Agência Reguladora de Pernambuco, ela regula várias coisas, né, além disso, atualmente. Eu estava falando com minha irmã sobre isso, que ela é advogada. Eu falei, André, eu nunca tinha ouvido falar da ARP, mas aí ela falou, não, Luca, tem mesmo, a ARP, inclusive, ela, no que a gente faz, ela se envolve em algumas coisas, então ela já existe há um bom tempo e ela tem experiência em regular. Então, eu acredito que esse papel, apesar de não ser famosa, feito a Anatel, feito as outras, né, de água, de telefonia, de aviação, de telecomunicação, energia, tal, essas são mais famosas porque a gente entra em contato quando tem algum problema, tem canais e tudo. Mas a ARP não é uma coisa popular, né, que você pergunta às pessoas na rua, olha, se você estiver achando ruim a Compesa, você tem a quem reclamar, as pessoas não vão achar não vão associar a ARP, eu acho que eles vão achar que só tem um caminho, que é reclamando, abrindo uma ouvidoria só na Compesa, e na verdade existe essa agência de regulamentação, de manutenção desse serviço. E aí, assim, eu não sei qual é o grau de investimento, o tamanho dessa equipe que faz esse serviço, que às vezes no Estado existe uma equipe pequena para fazer uma coisa muito importante, então acaba não saindo bem feito porque ela não tem investimento público para ser uma coisa bem feita. E aí, você sendo pequeno para gerir 30% de saneamento no Estado, talvez ela supra, mas tendo uma empresa pequena, gerenciando 90%, 99% de distribuição de água e de esgoto, as demandas vão ser muito maiores. Logo, o tamanho dessa equipe, eu me refiro a físico mesmo, sabe? Assim, tamanho de estrutura tecnológica para aguentar a quantidade de demanda que vai surgir à medida que isso for escalonando, vai precisar crescer também. O pernambucano vai ter que conhecer, vai ter que dar publicidade a esse órgão, para poder as pessoas saberem que tem a quem recorrer para denunciar uma coisa mal feita, ou para cobrar do prestador de serviço, seja a Compesa, seja o X aí, que vai ser o dono desse varejo de água em Pernambuco. O atacado, eu estou entendendo que vai permanecer sendo a Compesa, mas o varejista pode ser outro. E aí tem que dar publicidade, porque eu, particularmente, veja, eu trabalho no ramo e eu não conhecia. Imagine uma pessoa normal que consome água para tomar banho e fazer comida, não
tratando ou fornecendo para venda. Então, essa estrutura vai ter que ter vai ter que precisar crescer e se mostrar mais presente na vida da população. Eu vou pegar a sua Eu deixa. ia comentar só um pouquinho, quer dizer, Não, porque por nós favor. temos só. Porque a gente tem aqui em Pernambuco, tem a APAC, né? Tem a ARP, com certeza, e tem a APAC. E aí teria que ver até, porque assim, digamos que um usuário quer reclamar da conta da Compesa que chegou para ele, aí seria com a ARP, né? Mas na hora que você quer também ver alguma regulação em relação ao Comitê da Bacia Hidrográfica, em relação ao Rio, aí seria com a APAC, né? Então, com certeza, eu acho que vale a pena, Frederico, assim, colocar esse item, né, que é muito importante que seja feita a regulação cuidadosamente, com muito critério, né, e até ver assim, qual seria então o papel da ARP nesse processo e qual é o papel da APAC nesse processo, né? Perfeito, tá bem? Então. Perfeito. Muito bom, Jaime. Inclusive, eu queria aproveitar vocês dois, que vocês colocaram, para dizer o seguinte: de um lado, eu digo a você, Luciana, a nossa preocupação deve seguir adiante, porque se a APA é pequenininha e precisa de investimento para fazer o serviço direito, é a nossa preocupação que assim aconteça. E isso Sim. tem que estar dentro das nossas preocupações, das nossas sugestões, até mesmo, se for o caso, da nossa crítica com relação ao status quo. Essa é a primeira coisa a colocar. A segunda coisa a colocar é o seguinte: eu confesso a minha ignorância, tá certo? Mas eu diria o seguinte: eu hoje, cada vez mais, eu me sinto funcionário de banco da empresa de energia elétrica e vai por aí afora. E cada vez que a gente entra para resolver um problema, a gente tem que fazer inúmeras operações, colocar várias senhas, participar disso, entra para cá, vai para lá, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que eu vou seguir Luciana, tá certo? E dizer o seguinte: era importante que existisse, dentro daquilo que não sei se seria a Compesa, se seria a empresa, tal, ou da Secretaria do Estado, existisse algum processo através do qual o consumidor tenha acesso de modo fácil. Eu já tive uma empresa que desenvolvia software e nós desenvolvíamos, inclusive para o Ministério, lá em Brasília, nós fizemos isso durante alguns anos, tá certo? Nós desenvolvíamos, naquela época, software para a questão de plantações, etc., etc. E uma preocupação que a gente teve, e foi o resultado do nosso bom sucesso, é que, quando a gente desenvolve alguma coisa, a gente não se imagina sendo usuário, a gente imagina sendo aquele que oferece o serviço. E a gente está seguro que ele vai entender, e às vezes ele não entende absolutamente nada daquilo que foi colocado para ele. Aí dá um trabalho desgraçado. Então, talvez, com o avanço que nós estamos tendo, nós somos uma região plena de gente em informática, de gente em uso disso, tá certo? Talvez fosse interessante que houvesse canais através dos quais o usuário pudesse entrar e, de uma maneira fácil, saber. Como você colocou, o problema é disso, APAC. O problema é disso, ARP. E aí a gente ter condições de saber o que se passa. Até porque agora nós não teremos apenas uma empresa para dialogar. Nós teremos a Compesa, de um lado, a nossa querida Compesa, nosso patrimônio, e vamos ter uma concessionária. Então, nós não temos uma só para falar, nós temos duas. Então, talvez fosse interessante se passar como preocupação deste comitê que o governo do Estado providencie, seja na ARP, na APAC, na Secretaria, tem que ter um local em que essas informações possam ser obtidas, as reclamações possam ser recebidas de uma maneira muito mais tranquila, para que a gente possa ter, então, a busca de respostas e de soluções, até sugestões que levem a soluções dos problemas que nós estamos enfrentando. São 4h10 no meu relógio, e repare, até agora nós avaliamos essa questão da melhora, da modernização, né, das PPPs com relação à região metropolitana, né, modernizarmos isso para que não inspirado, inclusive, nos problemas que
tivemos recentemente com outra PPP, nós levamos em conta também a questão dos indicadores de intermitência, né? E a nossa preocupação com relação, inclusive, nessa regulação, as questões da relação entre a Compesa e a empresa distribuidora. Porque é muito bom, eu quero receber para ganhar dinheiro e etc. Tudo bem. Mas, como muito bem disse Luciana, nós estamos numa região que aqui tem uma característica, mas se for para o centro do estado e seguir adiante, nós temos problemas muito sérios, não só de clima, nós temos problemas hídricos característicos dessa região, que precisam ser consideradas por ambas as partes, não somente ser um problema da Compesa, né? É preciso que a gente leve essa coisa em consideração, então isso foi uma das coisas que nós colocamos aqui, né? Afora a regulação que nós discutimos, afora a questão da nossa preocupação com o nosso material humano de qualidade, que nós não o desperdicemos, tá certo? Não desperdicemos o nosso material, a questão da outorga, tá certo? Para que todos os níveis de participantes desse processo de água e esgoto para a população sejam responsáveis com aquilo que tem na mão. Eu queria dizer apenas o seguinte, para concluir. A nossa discussão não terminou. Então, hoje é terça-feira. Vamos deixar até sexta-feira. Luiz Gustavo, coitado, vai sofrer com isso. Vê, Luiz, que eu não botei nem sábado nem domingo. Cheguei na sexta. Mas que vocês mandem alguma sugestão a mais de crítica ou de preocupação, etc., etc., para a gente juntar tudo isso e fazer o nosso, como é que se diz? O nosso relatório, tá certo? Para que nós possamos entregar ao professor Arthur, que eu vi que ele está aqui, eu quero agradecer muito a presença de Arthur, eu mandei um convite para ele, eu só não deixei ele falar, viu? Ele disse que não era para falar, não, era só para ele ouvir. Ele está de pertinho, mas, Arthur, eu gostaria de convidar você a cumprimentar nós daqui do comitê, por favor. Então, boa tarde, não é? Que agradeço aqui o convite, não é? Aqui do presidente do comitê participativo, né? Do conselho participativo aqui da microrregião 2, não é? Acompanhei aqui atentamente e parte da discussão. Então, assim, só tecendo, talvez, assim, se me permite, alguns comentários, né, sobre alguns dos pontos. Eu acho que todos os pontos que foram aqui discutidos, eu acho que altamente relevantes, né? Assim, essa preocupação com a regulação é uma preocupação que já foi discutida dentro, né, tanto do comitê técnico quanto do colegiado da microrregião, não é? Houve, não é, uma definição da microrregião que a ARP, né, ela é uma reguladora em nível regional, né? Então, assim, imagine, né, na microrregião aí 2, a ARP ela vai regular, né, ou ela regula, não é, os serviços, não é, de água e de esgotamento sanitário para os 160 municípios. Então, assim, ela passa a ser uma reguladora numa escala regional. Na decisão também do colegiado e na avaliação do comitê técnico à época, nós fizemos assim isso, inclusive, de maneira muito mais ampla, não é? Ou seja, a ARP ela passou a regular todos os 4 serviços de saneamento, inclusive, né? É claro que existe ainda normativo, não é, de referência para a drenagem que a ANA, não é, está, digamos aí, desenvolvendo, não é? Existem outras questões aí para resíduos sólidos, mas a princípio, não é, para esse processo aí para os serviços de água e esgotamento sanitário, né, tanto aí na área de concessão ou fora da área de concessão, né, também para o saneamento rural, a ARP ela fica aí com essa responsabilidade de fiscalizar esses contratos, né, de fiscalizar assim, esses indicadores. Então, eu acho que isso aí é um ponto importante, né? Eu vi também que houve um comentário sobre a questão da intermitência, não é? De fato, isso foi, eu diria, uma grande contribuição do processo de consulta pública, não é? Assim,
Eu acho que tanto das audiências públicas quanto no processo da consulta, não houve, digamos assim, muita contribuição de como a microrregião iria considerar esse acompanhamento, né, da redução da intermitência. Então, o comitê técnico, de certa maneira, né, ele já vem abordando essa questão. A gente deve continuar essa discussão amanhã. Amanhã nós temos reunião do comitê técnico, né, da microrregião. Então, a gente deve continuar aí, assim, esse debate sobre a intermitência, né? Eu vi também que houve, não é, também, né, uma discussão sobre a outorga, não é? Assim, nós estamos endereçando, né, dentro também da microrregião uma proposta de divisão dessa outorga, né? Na verdade, é, é, o projeto ele já parte com uma certa outorga mínima, mas pode haver um ágio, não é, no momento do leilão, entendeu? Então imagine, por exemplo, que essa outorga mínima seja 2 bi inicialmente. Então, se não houver nenhum lance, se não houver, não é, se, imagine que não tenha ágio, né? Então, o esforço seria dividir esses 2 bi, não é, entre o Estado e os municípios. Então, assim, existem regras, na verdade, de divisão dessa outorga que a microrregião deve discutir, né, do colegiado, e amanhã também no comitê técnico a gente deve discutir quais os mecanismos, né? Pelo que eu entendi das discussões, a sugestão é que, lógico, que o recurso fique no setor de saneamento, não é? Mas veja, só fazendo aqui uma discussão, só pequenos comentários, certo? Assim, esse comitê participativo, eu lembro, né, ele é independente, então, assim, fiquem aí muito à vontade para dar as contribuições que acharem adequadas, não é? As recomendações aí para a melhoria do processo, não é? Tanto do ponto de vista de forma, quanto do ponto de vista de conteúdo, quanto também do ponto de vista assim, de diretriz, não é? Com esse olhar social, de controle social que o Conselho acaba tendo, ok? Então, assim, eu agradeço aí até a abertura aí, né, para a fala do presidente do CPI, em nome de todos aí do Conselho Participativo, mas a gente dizer que a gente fica à disposição também para qualquer dúvida, não é? Assim, a gente vem aí acompanhando esse processo já há muito tempo e também envolvido aí, né, na consulta, na audiência pública, nessa gestão administrativa da microrregião, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida, seja ela de caráter técnico ou mais prático, que vocês tenham sobre qualquer um desses temas. A gente tem consciência que são temas assim complexos, mas eu acredito que esse momento aqui, né, de reunião e de discussão do Conselho Participativo fortalece, não é, toda a governança da microrregião, mas também fortalece o setor de saneamento em Pernambuco. Não é? Então, isso é um ponto. Dizer para vocês também que, em breve, a gente deve estar lançando os editais para as câmaras técnicas, não é? Que não fazem parte, né, dos 4 eixos de governança das microrregiões, mas que vão ser ambientes, né, interessantes para discutir certos temas com toda a sociedade, né, com diversos órgãos, do ponto de vista técnico. Então, mas é isso. Não agradeço aí a palavra, o momento aí, não é, a todos, e fico à disposição. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Jaime, você está aí, meu filho? Olha, dizia a Madre Superiora o seguinte: quem parte, reparte, e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não entende da arte. Então, uma das coisas que eu me esqueci de colocar aqui, que deve ser uma sugestão, tá certo? Para esse projeto, é o seguinte: eu tenho visto uma preocupação muito grande por parte da Compesa com os desafios, com o cientista retado, tá certo? Da própria secretaria. Então, eu diria que nós, e aí eu falo da nossa parte, porque nós somos, como diria a vovó, nós somos acadêmicos, tá certo? Sim. Então, eu acho que a participação das universidades, em conjunto com empresas, temos Luciana aqui, para contribuir com propostas, com análises, com estudos, tá certo?
seria extremamente benéfico que nessa relação entre a Compesa e a nova concessionária que vai entrar, houvesse um espaço para que as universidades, com o seu capital intelectual, com a sua estrutura laboratorial, possa participar através do que já vem acontecendo. Eu acho apenas uma sugestão que a gente devia pontuar, porque às vezes vem de fora, mas não sabe direito quem somos nós, o que é que nós somos capazes de fazer, etc, etc. Então, eu tenho certeza que Luciana, que você, que outras pessoas, tá certo, Jaime, tem muito a contribuir se tivermos de dar uma contribuição científica, técnica, uma inovação, as nossas startups que estão cada vez mais aparecendo, e eu acho que seria importante a gente deixar pontuado isso aí. Estou falando isso para que a gente depois, com a cópia que Luiz Gustavo vai nos dar, a gente possa colocar isso dentro das sugestões que nós estamos colocando. Olha, são 4h20, eu quero agradecer. Fred, deixa eu ver se eu só entendi. Então, ficou todo mundo combinado de até sexta me enviar as contribuições para que eu compile tudo e mande para vocês, não é isso? Isso, Gustavo. Eu espero, porque, repare, nós já discutimos, mas é possível que tenha escapado algum tema, algum detalhe. É claro que a gente não precisa escrever um artigo, mas a gente pode fazer uma lista de coisas. Recebendo isso, nós vamos colocar dentro do nosso o relatório que nós vamos fazer. Esse relatório vai ser, tão logo feito, vai ser sendo passado para as pessoas, para que todo mundo faça a sua contribuição, faça a sua modificação, etc, etc, e a gente cria uma consistência entre tudo aquilo que foi colocado dentro do nosso... Eu queria dizer que Raimundo Paulo levantou a mão e ele abre a fila. Por favor, Raimundo. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente. Estava aqui atento, sai um pouco da área aqui que eu estava na estrada, mas vou estar contribuindo aí com as minhas sugestões também. No todo que eu vi das discussões aí de todos os membros, achei tudo bem plausível. Sobre os pilares que citados pelo professor Jaime, existe também algum outro pilar que eu queria acrescentar, que Luciana, né? Luciana falou, que falou que é a questão dessa mão de obra, com a expansão de todo o sistema e com a manutenção de todo o sistema. A gente tem toda a questão de mão de obra, qualificação, movimentação de terceirizados, não só existem empresas grandes envolvidas, mas também empresas pequenas. E tudo que for para compor o sistema e melhorar o sistema, tanto para o desenvolvimento da Secretaria de Recursos Hídricos, como também para a situação da Compesa no Estado, e também para a questão de fiscalização de todo o sistema, de fato aí é complexo, como o professor Arthur falou, mas é um sistema que, se todos engrenarem juntos, dá para melhorar, né? E se todos os pontos aqui que a gente conseguir levantar, é de grande importância essa voz da gente, e se realmente pelo Conselho Técnico for ouvido, pelo Comitê Técnico for ouvido, e se as decisões forem tomadas, a gente está para contribuir. Eu também faço parte do grupo e estou à disposição. Raimundo, seja bem-vindo e veja bem se você tem alguma contribuição a colocar nesta semana, até sexta-feira, para que na próxima semana eu possa juntar todo esse material, fazer a primeira redação, espalhar com todo mundo, para que até o dia 24, tá certo? São João, porque aí todo mundo vai para a bagaceira, a gente possa ter, tá certo? Botar o pessoal que nos segue para trabalhar e a gente vai para o São João. E a gente fica livre disso, não é não, Jaime? A gente fica livre disso e bota o pessoal para trabalhar, para que até o dia 30, eu acho que a gente possa entregar, Arthur, nosso secretário, o resultado desse trabalho que nós estamos fazendo. Eu quero agradecer de coração a todos vocês pela maneira tão gostosa com que a gente tem lidado com esses assuntos, esses problemas. Quero agradecer a Arthur por ter aceitado o convite e feito essa intervenção. Luiz Gustavo, tu é o maior antes e depois da girafa. Muito obrigado pela sua ajuda, sempre permanente, tá certo? Estamos aqui juntos
e segue para vocês todos um abração, ok? Abraço. Nos vemos adiante. Um abraço. Abraço, Tchau, Frederico. Vou encerrar a gravação, tá, pessoal?